paz, Senhor. Antes de sentar, vamos ler Romanos, capítulo 1, versículo 16. Então, vamos lá. Eu vou ler aqui a minha versão que diz aí, você acompanha na sua. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. E todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Podem se assentar, aleluia. Então hoje eu quero lançar aqui para você o desafio da evangelização, que é o tema da aula de hoje. Vocês sabem como, dá para colocar aí não? Dá, tá bom. Vocês sabem que eu sou pedagoga, né? O pessoal vive falando aqui que eu sou pedagoga, A Michele também é pedagoga, né? A Fátima Milha também é pedagoga. Tá? Tem um monte de pedagoga aí, só eu não. Né? Então, gente, o pedagogo, o professor, né? Na verdade, ele tem todo, né? A pedagogia ensina que ele precisa planejar, precisa usar de didática. Tá? Ele tem que planejar a aula dele, o que ele vai fazer, o que ele vai falar. Ele tem que usar didática. Por quê? Ele tem que alcançar o objetivo que ele quer ensinar. Então, se eu não tiver didática ou usar uma metodologia não boa, eu posso não alcançar o meu objetivo. Então, todo pedagogo, todo professor, ele tem essa preocupação. E eu não sou diferente, né? O crente também, o pregador, o professor de escola dominical, ele não pode ser diferente. Ele precisa se planejar, ele precisa saber que didática existe, para ele poder alcançar o objetivo dele. E a gente também aprende que toda vez que eu vou dar uma aula, isso também serve para quem vai pregar, hein? E precisa de um começo, um meio e um fim, né? Para que você seja coesa na sua oratória, no seu ensino, né? Naquilo que você vai passar, transmitir, trazer. É debatido dentro da pedagogia, da educação hoje, a transmissão de conhecimento, né? É uma coisa muito antiga, antiquada, talvez. A transmissão, minha cabeça está aqui, tudo daqui eu jogo, entra aí na tua cabeça. Já é provado, tem estudos que mostram que isso não acontece 100%. Vai acontecer 30%, 70% do que hoje eu vou dizer aqui, você não vai gravar, não vai nem se ligar, mas 30%. Eu espero que o Espírito Santo, né, esse é maior que todos, esse vai alcançar essa sua cabecinha aí, vai dizer para você o que ele quer, né? Eu pensei aqui um monte de coisa, quando eu falo em evangelizar, para uma igreja que já tem 25 anos, né? Tem gente novinha aqui, mas 25 anos, a gente pensa o quê? Tem igrejas aí com menos anos e está bombando de quantidade de pessoas dentro. Chega a estar inchada, né? E nós, né? A culpa é do pastor Sérgio, da pastora a culpa é deles, eles são os líderes, né? Não, né? Então a gente hoje vai aprender que a culpa não é deles, não. A culpa de quem é? É minha? Dos pastores auxiliares, eu já sei, do Mateus, que é diácono, ou da Sandra, que não canta bonito lá em cima, ou do Gustavo, que não toca direito, ou de quem é a culpa de não termos uma igreja cheia de pessoas ocupando todos os lugares aqui? De quem é essa culpa, gente? É do diabo. O diabo, ele é o culpado, ele não deixa as pessoas virem, porque eu chamei. Então, gente, essa rápida
como é que a gente chama, que é uma técnica de tempestade de pensamentos, né? Isso aí é uma técnica pedagógica também utilizada para a gente despertar o que a gente quer trazer, o que a gente quer ensinar. Eu acho que o que eu vou ensinar, vocês até já sabem, mas eu quero aflorar isso aí. Eu creio que o Espírito Santo de Deus nos moveu para que você... Opa, anteninha ligada aí, pessoal. Tem gente entrando em escola matando criança com machadada, lá no sul. É um infeliz, né? Mas ele é carente de misericórdia, já tem pai de criança lá dizendo que perdoa ele. Jesus, Jesus, que é isso? Que amor é esse? É um amor que não dá para medir, você amar alguém que fez um mal horrível para você. Então, nós hoje precisamos sair, hoje aqui da escola dominical, ciente de qual é a nossa missão. Qual é a tua missão? Porque o pessoal que vai se batizar subiu na salinha lá em cima para estudar. Então, para mim aqui, ó, só tem, desculpa a expressão, macaco velho de igreja, que precisa se despertar. Então, eu fiquei pensando, cá com meus botões, como é que eu poderia, o que eu poderia fazer para despertar isso em você? Eu pensei em dinâmicas. Quer ver uma coisa que eu pensei? A gente tem, todo mundo tem limitações, ninguém é perfeito, né? Só Jesus, o grande mestre, ele é o exemplo. Sabe, ele ensinou, ele falou do reino, ele foi atrás da ovelha perdida, ele usou, sabe, a palavra, ele fez tudo, ele ensinou, ele foi o nosso maior mestre, Jesus. Então, eu usei uma técnica, pensei numa assim, na escola, quando eu junto os pais dos alunos para falar, mostrar para esses pais cabeçudos, que as crianças, cada uma tem um tempo para aprender. E eles ficam comparando os filhinhos dele com o outro que já sabe, que já fez. E o filhinho vai cada vez, eu não sei, eu não sou tão bom assim. Daqui a pouco vai até depreciando o filho. De tanto, olha, fulano já sabe ler e escrever. Olha, eu lembro até da minha irmã, a Esther. Eu botei o Gustavo numa escola perto da minha casa, quando ele tinha 3 aninhos, e... Logo, sempre dou exemplo deles, né? Aí, o Gustavo estava escrevendo o nome dele. Logo, no meado do ano, eu já sabia o nomezinho dele todo. A minha irmã foi para Brasília, botou numa escola, uma escola chamada Sigma, uma escola, os políticos, o pessoal rico lá, bota lá. E meu cunhado trabalhava lá, botou os filhos lá, né? Ganhou bolsa, graças a Deus, estudaram lá. E o que acontece? A minha sobrinha não estava ainda lendo nem escrevendo. Ela, Noeli, um colégio caro, um colégio de elite, e teu filho sabe escrever, minha filha ainda não. Aí foi Mateus, não foi Gustavo não, porque a Thaís é da idade do Mateus. Não foi Gustavo, foi Mateus. Aí ela falou assim, eu falei, Esther, a Esther fez normal, né? Eu falei, Esther, olha só, cada criança tem um ritmo, tá? O ritmo dela e outra, a escola usa de diversas metodologias. A metodologia que você está me falando é uma metodologia diferente, mas eu tenho certeza, pelo outro tipo de metodologia que usa, que é diferente da que eu estou acostumada, eu sei que no final do ano, os objetivos para aquele nível, né, vão ser alcançados e ela vai estar escrevendo. Aí ela, será, Noeli? E ela queria adiantar a filha. Calma, que vão chegar lá. E não deu outra. Chegou no final do ano, Thaís estava lá escrevendo o nome dela. Então, a gente estuda diversas metodologias, sabe, diferentes, assim, ó, como um leque. Uma para cá, outra para lá, mas que vai alcançar o objetivo. Não é, Michele, professora Michele? Sabemos disso. Então, qual a metodologia que estamos escolhendo?
né? Aqui, nós ouvimos aqui que o poder do Evangelho, tá? É o poder, tá? Por não me envergonhe do Evangelho, porque é poder para a salvação. Então, o Evangelho é poder de Deus para transformar o homem. Ele não precisa de você fazer muita coisa, né? Talvez nem tanto assim, talvez nem nada. E Deus vai te usar e uma pessoa vai ser salva pelo poder do Evangelho, através do seu testemunho pessoal, que você é uma carta viva do Senhor. Você só vai ser essa carta viva se você tiver o Espírito Santo de Deus. Infelizmente, tem muita gente dentro da igreja que, sabe, a própria palavra diz, não apagueis o Espírito. Tem gente que apaga, sabe por quê? Não busca, sabe, uma vida transformada, não vive o poder do Evangelho, o poder da palavra. A palavra é água que limpa. Não busca isso, a gente precisa. O mundo está podre, a gente está vivendo, o mundo é um esgoto, não é não? Olha o que eu dei um exemplo aqui triste, de criancinhas morrendo com pancada de machado na cabeça. Tem mais aqui que eu vou mostrar para vocês. Então, eu quero dizer a vocês algumas coisas, né? Método eu fiz um barbantezinho com os pais, cada pai pegava o barbante, um pedacinho. Eu já fiz muito tempo isso atrás aqui com as mulheres. E pedi que cada pai desse vários nós com uma mão só. Pega o barbante e dá um nozinho. Poxa, teve gente que fez um monte. Teve gente que não conseguiu fazer nenhum. Teve gente que conseguiu pelo menos um. Teve gente que conseguiu uns 2. Vocês estão compreendendo aonde eu quero chegar? Cada um aqui tem um ritmo. Cada um aqui tem um tempo para aprender. Cada um aqui tem um tempo para desenvolver o aprendizado. E cada um aqui, sabe, é diferente. É um ser único, muito amado, cheio da unção do Espírito Santo de Deus. Na sua casa, na sua rua, no seu trabalho, na sua escola, aonde você estiver, algo diferente acontece porque você está ali. Dentro da sua casa acontece. Creia, não deixe o diabo tomar isso de você. Não deixe ele te enganar que ele não está. Uma vez, irmãos, estava com... Imagina, Mateus, Gustavo, Vitor, pequeno, brigavam para cá. 3 líderes. Um queria mandar no outro. Era uma confusão dentro de casa, eu ficava nervosa, eu gritava, pastor Paulo, Noeli, para de gritar, depois tu vai ficar com vergonha e botar a cara na porta, que eu moro de frente a um boteco, né? Aí, e é verdade, dava vergonha. Porque eu ficava tão nervosa, não queria bater, começava a gritar. E eles brigavam pra caramba. Eu falei, não é possível que Jesus não está aqui. Aí onde eu entrei lá na lavanderia, Jesus, ajoelhei e gritei, Jesus, filho de Davi, lembrei da passagem, tem misericórdia de mim. Eu grito, tá, irmão, eu tenho essa vozinha mansa, eu sou calma aparentemente, né, mas eu sou bem agitada, ele sabe. Aí eu gritei, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E nesse dia, a igreja ainda não era nome SEAD, e eu fui convidada para ir no culto, né, da igreja, SEAD, na casa ainda do pastor Murilo, que era o irmão do pastor Sérgio, né, começou com CI, depois que veio a ser a igreja SEAD. E eu fui nesse dia, pastor Paulo, olha, o pastor Nino vai passar aqui, vamos lá na oração, lá é bom, Deus está usando o pastor Sérgio, a gente nem chamava de pastor, Serginho, Deus está usando ele lá, está muito bom, vamos lá, e tá bom, vamos embora. E levei meu vou pedir oração. Eu sei que eles são da oração, Valde, dirige oração, pastor Murilo, pastor Sérgio, né? Pastor Sérgio era todo engomadinho, gente, e a crente. Aí, fui lá, levei os meninos, pastor Paulo, no final do culto, quem quer oração, vem aqui à frente. Eu falei, vamos lá, puxei os 3, vamos lá. Eu falei, Jesus, repreende esses demônios que perturbam a vida dos meus filhos, não sei o quê. Orando, né? Aí cheguei lá, o pastor Murilo levantou as mãos com aquela voz mansa dele, né? Aí ele, Senhor, eu te agradeço, porque eu estou vendo anjos ao redor destas crianças. Eu falei, eu?
Eu é que tenho que me desestressar, né? Criança é assim mesmo. Então você vive momentos que é estressante, você acha que é demônio e você acha que está no inferno. E não está. Você está vivendo. A vida, né? Ela tem as lutas, tem os percalços dela. Você precisa vencer os obstáculos e escolher como você vai ser luz no mundo, né? Como você vai ser sal da terra. A terra ainda não estragou esse esgoto podre, porque você está aqui, eu estou aqui. Nós somos sal da terra. O sal não deixa, né, as coisas apodrecerem. A luz não deixa treva. Então, a gente ainda incomoda. A gente, além disso, né, as trevas ficam incomodadas conosco e querem apagar a nossa luz. Né? O diabo quer apagar a tua luz. Ele quer mesmo que você se ferre e cada vez piore, porque aí ele veio para matar, roubar e destruir, e você é alvo dele. E você guerreia com ele 24 horas. E é isso aí. Tá? E você está pensando que você vai para casa, vai dormir, vai comer e está tudo bem? Agora eu estou fortalecida, eu li a palavra, eu orei, eu jejuei, está tudo bem? Nossa, menino, né? Cada hora é uma história do diabo, cada hora é uma seta, é um dardo inflamado, é uma coisa, e a gente luta, né? Vê a família da Bia, né? Poxa, acabamos de ter um texto maravilhoso, um tiro na cabeça, que a bala chegou a envergar pela cabeça dura do... Não, brincadeira, do diácono. Deus, né, livrou para não perfurar o crânio, para não ter sequelas, eu creio nisso. E agora a Renata com o rim paralisado. Olha só como é que o diabo é sujo. Uma família que serve o Senhor, uma família que está sempre na casa do Senhor, Biazinha cantando aqui, né, cheia da unção. Sabe, o diabo tentando apagar a luz deles, irmãos. Então, é essa aí. Eu quero te dizer que a evangelização é um desafio, porque você está nessa luta e tudo contribui para que você não faça o que você precisa fazer. A gente está vivendo, até eu pedi ao pastor Paulo essa lição aqui, que eu achei, jovens, fala assim, a igreja do arrebatamento, o padrão dos Tessalonicenses para estes últimos dias. Aí, uma boa dica para você que é da igreja do arrebatamento. Eu acho que eu estou nela. Você não está nela? A igreja do arrebatamento. Aí, bons conselhos. Então, eu comecei a procurar dinâmicas para poder falar para vocês. Então, eu pensei assim, eu tenho um começo da minha aula, eu tenho um meio da minha aula, mas eu vou dizer a você, eu não tenho o fim dela, não. Eu não tenho o fim dela, porque eu vi que esse tema, ele é muito grande, ele abrange muitos aspectos da nossa vida e de situações da igreja, que não vai ser uma aula de 40, 50 minutos que eu vou conseguir. Gostaria muito de que você saísse daqui e o primeiro que você visse, igual o pastor Paulo, né? Chega, aonde ele chega, gente, às vezes eu fico com vergonha, e às vezes eu fico até com raiva, porque me larga para... Senhor, perdão. Mas é porque ele me larga e vai pregar. A gente foi para Penedo, já contei isso aqui, né? A gente foi para descansar. Chegou lá, me largou lá na frente do shopping, começou a pregar. E eu lá parada. Ai, irmão, me deu uma raiva. Eu falei, Jesus, me perdoa. Ele, vem cá. Ora aqui, ó, aceitou Jesus. Aí, Jesus, me perdoa. E fui lá eu orar pela pessoa que estava aceitando a Jesus. Então, assim, isso não é só uma vez, são várias vezes. É um prazer que ele tem, é algo que Deus deu a ele. E a gente, eu vejo como um exemplo, sabe? Porque se fala assim, pastor Paulo, quer ir para Israel? Ai, se eu pudesse ir nessas viagens para Israel. Tenho muita vontade, irmãos, de ir. Não tem dinheiro, né? Que pena. Mas... muita vontade. Às vezes eu fico vendo, né, pela internet as coisas e fico, puxa, Senhor, eu queria estar lá. Já pensou, sei lá no Mar Morto, deitado lá e não afundar? Meu cunhado foi, ele estava com um jornal deitado lá e não afundava, e lendo o jornal. Oh, que legal. Eu falei, meu Deus, mas não é só isso, tá?
eu quero dizer a vocês que tem muita coisa boa. Tem o túmulo vazio, tem onde Jesus foi crucificado, tem onde tiveram aquelas manifestações do poder de cura, de salvação, de libertação que Jesus fez. Eu acho que vai me dar né? Pastor Paulo não tem essa vontade, não. Já perguntei a ele não tem não. Ele prefere pregar. Se fala assim, Pastor Paulo, quer ir para lá ou tu quer ir lá na comunidade de Fubá? Ele vai dizer, quero ir na comunidade de Fubá. Mas não é demagogia não, irmãos, é uma coisa dele. Não é, pastor? Ele é assim, é dele. É um chamado específico, sei lá, que Deus deu. Mas precisamos nos despertar, sabe? Pregar não é fácil, mas ao mesmo tempo pode ser, se você deixar o Espírito Santo usar. E só eu queria ler aqui com vocês o segundo, passa para o segundo slide, tá? Ele fala assim, porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, esse é o que eu já li. Vamos na verdade prática, a nossa responsabilidade para a salvação de todos os seres humanos, mediante o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna servos de todos. Talvez seja isso que eu não queira pregar tanto assim, não quero ser servo de ninguém, ficar tendo que ir lá buscar, tendo que orar, entrando na frente da batalha do outro. Ah, não, vai vir luta, vai vir seta para mim, vou não. Tem muito crente covarde, tem muito crente com medo disso, sabe? A gente é servo, a gente não manda em nada, nada desse mundo é para nós. Mas garanto uma coisa a você, quando você se dispõe a fazer a vontade do Senhor, o Senhor te dá praticamente tudo que você quer, segundo a vontade dEle. Tudo. Quem sabe eu vou ganhar essa viagem ainda? Uhul! Né? Ô Jesus! Né? Tem muita coisa boa. Mais um slide aí. Tá? Então, a leitura bíblica tá baseada nesse estudo, fica em Marcos 16, do 9 ao 20, tá? Eu vou ler só o primeiro. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, Jesus, ele foi o primeiro a falar dele mesmo, a mostrar-se, né? Que ele não ficou morto, que ele ressuscitou. E apareceu para ele quem? A Maria, tá? Maria Madalena, estava lá, chorando, né? E porque ela sabia dos feitos de Jesus, ela não sabia que Jesus ia ressuscitar. Ele falou tanto, ele disse tanto, mas ela nem reconheceu, né? Eu não vou ler tudo não, vocês leiam depois. Passa essa e passa mais uma. Passa essa também. Tá? Então, vamos aqui em Ezequiel, que é no Antigo Testamento, que fala sobre evangelização. Olha só. Quando eu disser ao ímpio que é certo que ele morrerá, tipo assim, ó, ei, você vai morrer. Você vai morrer. Nós vamos morrer. Você ainda não é transformado, não. Você vai morrer, né? Então, quando eu disser e você não falar para dissuadi-lo, o que será dissuadi-lo? Alguém pode ver no Google aí? Dissuadi-lo? Tá? Dissuadir de seus caminhos, aquele ímpio morrerá por sua iniquidade. Que é iniquidade? Mas eu considerarei você responsável pela morte dele. Olha aí em Ezequiel, profetizando que a morte do pecador sem Jesus é tua responsabilidade. Eu estou errada? Vocês entenderam outra coisa desse versículo? Alguém entendeu outra coisa? Pode me falar? Passa adiante então, já que ninguém se manifestou. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho de me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim, se não anunciar o Evangelho. Está lá em 1 Coríntios, Novo Testamento. Então, essa responsabilidade, esse compromisso, ele é imposto a você. Você não está fazendo um favor de pregar o Evangelho, não. É uma obrigação sua. Será um egoísmo seu você não compartilhar um presente de Deus para você.
Eu acho que aqui tem mais de 29 pessoas. Tem muito mais, né? Eu trouxe aqui, eu ganhei um dinheirinho do meu marido ontem. Ô, glória! Aí, eu comprei isso aqui. Quem conhece chocolate? Fazendo propaganda. Gente, é gostoso. Quem conhece? Ninguém conhece? Vão conhecer hoje. Nem todo mundo. Então, eu vou escolher algumas pessoas para ganhar. Outras eu não vou escolher. Tá? Que isso, hein, pedagoga? Que isso, pastora? Vou escolher. Eu vou escolher. Do lado da Michele tem um jovem. Pode vir aqui pegar o bombom? Mateus, leva para ele. Dá lá para o Vitor. Vitor que está lá, dá para o Vitor também. Dá para o... Deixa eu ver aqui, vou escolher. A Carol aqui, ó, do lado da Bia. E deixa eu ver. Dá para aquela moça lá de trás, ó. Sem ser a diaconisa, uma antes dela. Eu ia mandar comer o bombom agora, né? Mas, não sei se está em jejum, ou se não quer comer dentro da igreja. Não, é pecado comer dentro da igreja. Deixa eu ver aqui. Dá ali para o Diogo. Diogo é gente boa. Esse garoto trabalha pra caramba, né? Eu acho ele bem... Deixa eu ver aqui. Não vou escolher os outros, não. Não, dá para a Raira. A Raira também é minha fã, que eu gosto dela. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Mais alguém, peraí. Dá para o meu marido, que é ele que me deu dinheiro para eu comprar. Não, bota aqui. Deixa eles ficarem olhando. Ó, vão olhando, tá? É gostoso, mas eu não te dei, não. É delícia. Depois quem comer me fala se é bom ou ruim, se gostou ou não, tá? Gente, é uma brincadeira. Eu queria dar para todo mundo, mas não vai dar, tá? O evangelho é assim, né? Tu quer dar para todo mundo falar, né, de Jesus? Vai sair daqui encorajado. Gente, nós saímos com bombons das primeiras vezes que compramos, né? A gente dava assim os bombons para as pessoas na rua. Aí me veio uma frase muito legal, ó. Jesus, aí dava um folheto, ó, Jesus adoça a sua vida. Não, esse bombom adoça a sua boca, mas Jesus adoça a sua vida. Tá amarga? Ele adoça. Como? Não sei. Ele é detentor das causas impossíveis, né? Ele faz. Então é assim, tá vendo? Eu dei o bombom só para quem eu quis, os outros não comeram, ficaram só olhando, às vezes até cheio de vontade, mas não saborearam, né, Jesus. Você mostra talvez, mas você não oferece esse doce maravilhoso. Jesus é mais doce do que o mel, né? Uma frase tradicional de evangelização. Então a gente precisa anunciar, oferecer, dar de graça aquilo que você recebe. As pessoas estão acostumadas a virem para a igreja para não pecarem, para não irem para o inferno, para receber as bênçãos do maravilhoso Deus, mas não quer compartilhar. Isso é cristão egoísta. Cristão egoísta, quer guardar só para você, E os outros? Mas não gosta daquela vizinha. Aquela vizinha é muito antipática. Pô, ela bota o som alto lá, ela me perturba. Mas é ela que o Senhor quer salvar. Você já foi lá? Eu assim, me valho muito do pastor Paulo, né? Porque ele tem esse dom, aí ele vai lá, fala para as pessoas de Jesus, eu fico toda contente, fico orando, né, por ele. Mas eu sei que eu preciso também falar, já falei para algumas pessoas, e é isso que Deus quer de nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, para os nossos amigos. É muito fácil para pregar pessoas que a gente gosta, você dá um doce, né? Poxa, essa pessoa é tão maravilhosa, eu vou dar esse doce a ela. E acho que você, eu não estou dizendo aqui que quem eu não dei bombom, eu não gosto, tá? Eu já justifiquei, é porque não tem para todo mundo. Mas a gente precisa distribuir, né? Levar, ser luz. E mediante a isso, eu estava aqui pensando
fazer com que você desperte esse desejo de fazer a evangelização. A igreja do Senhor, sabe, avançando nesse caminho. Eu sei que tem algumas pessoas, eu vou chamar rapidamente, a pessoa vai falar assim, o que Jesus fez na sua vida para você hoje ser um crente, tá? Deixa eu chamar aqui, quem gostaria de falar rápido assim? Olha, alguém falou de Jesus, melhor, alguém falou de Jesus para você, e você aceitou, e foi a melhor coisa, porque você sabe que se você não tivesse feito isso, talvez hoje sua vida estaria uma desgraça, ou você estaria até morto, ou morta. Tem alguém para falar isso? Vem cá, é bem rapidinho, tá? Porque é só um... Paz do Senhor, igreja. Tá. Quem falou de Jesus para você? Oi? Quem falou de Jesus para você? Foi a família do pastor Sérgio. Que legal. A Valde, o seu Valdemar, o Jonatas, a Ana Paula, tudo família deles. Uhum. Eu ficava ali sentado, né, usando aquilo, aí eles sempre falando de Jesus para mim. E eles foram me buscar em casa. Eles persistiram ali, aí eu comecei na Assembleia de Deus de Madureira, aí fui para Batista de Marechal, fui para Congregacional, depois fui parar no SEAD. Aí o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida, e eu fui não me conformando mais com aquela vida. Eu ia até para a igreja, mas eu continuava usando as entorpecentes. Mas eu comecei a ler o Salmo 91, no último versículo, que diz assim: Ele clamará a mim, e eu lhe responderei. Né? Oi? Dar-lhe abundância de dia, mostrarei a minha salvação. E eu comecei a clamar esse salmo, mesmo usando aquela coisa, eu começava a olhar para a Bíblia, eu olhava para ela, e o Senhor foi mudando a minha história, foi mudando a minha vida. E eu falava para o Senhor: estou morrendo, me tira dessa situação, porque você tem que pedir ajuda ao Senhor. Você tem que bater, você tem que clamar o sangue dele, porque é muito difícil para quem usa, é muito difícil. E minha mãe me levou para uma clínica médica, e quando ela se ajoelhou para orar, eu fugi, porque eu não aguentava ficar ali. Mas foi o Senhor, e é o Senhor que tem me sustentado até hoje. Glória a Deus, glória a Deus. Dá para ele ali, por favor. Tem alguém que, por ver o comportamento de alguém, se converteu? Vem cá, missionária, rapidinho também, muito rápido. É o que eu falei com vocês, eu vou começar a aula, mas eu sei que eu não vou conseguir terminar, porque é grande o que tem aqui. A paz do Senhor, igreja. Eu vi a minha vida de infância, né? Eu morava dentro de uma igreja batista, nos fundos, meus pais eram zeladores, e eu via, todo domingo tinha ou um missionário, ou um pastor, ou um seminarista almoçando com a gente, lá em casa. Então, eu vi, assim, a pessoa que era minha, vamos dizer assim, que eu fiquei olhando muito, era a missionária Lucy, e ela trabalhava entre os índios. Então, quando ela estava se preparando ainda para ir, ela falou para mim assim: você vai ser uma missionária. E quando ela falou isso para mim, eu tinha 9 anos, foi quando eu aceitei a Jesus, olhando para a vida dela. E da minha família, né, também. Vai ali para o Mateus, por favor, Diácono. Gente, olha como é que Deus faz. Ele usa. Tem alguém mais, algum testemunho assim? Pastor Paulo, como é que você se converteu? Nasceu no Evangelho. Mais alguém gostaria de falar? Tem muita gente, sabe, pastor Paulo, eu perguntei você, eu já até sabia, mas eu perguntei porque eu lembrei do que você me falou quando a gente ainda namorava. Ele disse assim: eu sempre fui crente, até na banda eu tocava, ele tocava trompete e depois flauta doce. Flauta doce não, é flauta transversa. Pastor Paulo toca, gente.
Aí ele entende um pouco de música, né? Graças a Deus. Ele falou assim, eu sempre me entendi como crente, mas hoje, com 24 anos mais ou menos, né? Hoje eu entendi o que é ser salvo. Quer falar aqui? Oi. Me dá esse telefone aí. Esse aqui está com cara de mais limpinho, aquele está com cara de enferrujado. Você sabe o que é que enferruja? É a saliva que vai batendo ali e vai enferrujando. Mas é assim mesmo, certo, Anderson? É assim. Olha só, eu fui criado no Evangelho, nasci no Evangelho, e um dia, meu pai já Deus recolheu. Rígido, né? Eu virei e falei assim para ele, hoje, realmente, eu tive encontro com o Senhor. Hoje eu sei o que é salvação. Meu pai fez uma tromba, sabe? E reclamou. E depois eu fiquei pensando, ele poderia dizer, meu filho, isso aí, show de bola, graças a Deus. Não, cara, reclamou. Tanto tempo na igreja, agora. Ainda bem que foi agora. Não é? Ainda bem que foi agora. Agora, deixa eu falar aqui um negócio aqui para vocês, aqui bem rapidinho, enquanto o Nelly está pegando aqui os negócios aqui. A Bíblia diz que a boca fala daquilo que o coração está. Está cheio de quê? Se você não prega o Evangelho. Você não fala de Jesus Cristo. Está cheio de quê? Cheio de coisa desse mundo. Cheio de probleminhas. Cheio de interesse, né? Eu quero comprar uma casa, um carro. Está cheio disso? Meu filho, então bota Jesus na tua vida. Enche teu coração do Evangelho. Que é uma coisa gostosa. Deixa eu ver aqui. Cadê o Diogo? Cadê o Diogo? Está lá fora. O danado está lá fora? Meu Deus do céu. Jeová de mistério. Raíza. A Raíza está namorando o Armandinho, o diácono Armando. Se você ama o Armando? Você ama o Armando? Então você fala daquilo do que o teu coração está cheio de amor pelo Armando, certo? Se você ama Jesus Cristo, por que tu não fala dele? Você chega em algum lugar, você é calado, parece uma múmia paralítica, não fala nada. A Bíblia diz o seguinte, você tem que pregar o Evangelho. Quem aqui é atalaia? Levanta a mão, atalaia, os atalaias. Sabe o que a Bíblia fala dos atalaias? Se você vê o perigo chegando e não avisar, aquela pessoa morrer, você é o culpado. Acabou-se. Aí a pessoa nunca mais quer ser atalaia. Aí você foi chamado como atalaia para pregar o Evangelho, para falar de Jesus Cristo, falar que Ele está voltando, falar do poder dEle, do amor dEle. Você foi chamado para isso. Você, Deus resgatou, tu vai morar no céu, prega o Evangelho, fala de mim. Deixa eu encerrar aqui, que a professora é ela, não sou eu. Aleluia. Bom, gente, eu peguei esse PowerPoint, eu juntei vários conteúdos e andei vendo, assim, procurando lá na biblioteca lá de casa, né, que é grande, graças a Deus, e eu vi muita coisa sobre evangelização, missões, e algumas revistas da CPAD, sabe, essa aqui, ó, a missão integral da igreja, sabe, e muitos ensinamentos de que a gente está um pouco aquém do que Deus quer. A gente precisa buscar um pouquinho mais, sabe, a gente precisa se esforçar, a gente precisa ter amor. Você vai deixar as pessoas morrerem sem salvação, elas vão para o inferno. Sabe, aquele teu parente vai para o inferno. Sabe, aquele teu amigo vai para o inferno. Sabe, as pessoas no mundo, a maioria das pessoas vão para o inferno. Eu vou mostrar aqui, eu espero conseguir chegar até lá, mas eu queria assim pegar bem, sabe, massacrar um pouquinho, né, a situação da evangelização, para a gente começar a perceber como a gente precisa fazer
o ide de Jesus. Está distante da gente. A gente está aquém disso. Olhar, sabe? Quando começa a ver essas coisas acontecerem, que vê, nessa revista fala assim, sobre a grande comissão. Tá? A grande comissão. Então, quando você vai evangelizar, você tem os objetivos da evangelização. Olha um deles aqui, que ela aqui aponta. Proclamar o evangelho em palavras e ações a toda criatura. Então não é só dizer. Essa é uma metodologia até na educação caótica, que a gente chama educação, a pedagogia tradicional, que o pessoal crítico chama assim, é a metodologia do cuspe-giz, né? Eu falo e escrevo. Nojento isso, né? Mas é assim que o pessoal fala. Sabe, tem gente que quer falar e o outro crê e pronto, agora virou um crente. E não é isso, não é assim. Sabe, envolve, né, outras situações que você não está vendo. Abre teus olhos espirituais, pede o Senhor para abrir. Eu lembro quando eu brigava lá em casa, meus irmãos, meu pai falava, Senhor, abre os olhos dessas crianças, os olhos espirituais, para eles verem esses demônios que eu estou vendo. Ficava todo mundo apavorado. Parava de brigar. Ai, mas é verdade. A gente tem um mundo físico, mas tem um mundo espiritual. E ele tenta lá na tua casa. Ele quer lá. É lá que ele quer fazer morada. E você está desligado, sabe? Está distraído, sabe? Esse é um dos objetivos. Outro é discipular os novos conversos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo. Então, quer dizer, você ganha para Jesus e agora você precisa conduzi-los no caminho, não deixar ele desviar, tá? É discipular, sabe? É levar o ensinamento. Aí eu pergunto aqui, o que você vai ensinar, hein? Você sabe ensinar? É só faça isso? Ou é assim, eu acho isso? Opa, cuidado, porque temos aí um evangelho igual hoje essas novas frutas, verduras que tem aí alteradas geneticamente. Temos de montão na internet, chove assim, ó, de pastores pregando, pessoas ensinando, sabe, o evangelho e cheio de carrapichos. Você não leu a Bíblia? Você não estuda a Bíblia, você não conhece, você se deixa enganar. Aí, ó, alvo fácil. Você é alvo fácil? Ei, gente, estou querendo sacudir, me sacude. Eu fiquei até assim, pensativa, meu Deus, é muita responsabilidade de ensinar isso. A gente tem que estar praticando. Você quer ensinar uma coisa que você vive, mas poderia viver melhor, plenamente? Quanta gente aqui poderia estar falando mais, agindo mais, atuando mais e não está? Por quê? As coisas da vida não estão permitindo, né? É isso. Terceiro objetivo aqui da lição, integrá-los, quer dizer, integrar a pessoa, né? Espiritual e socialmente na igreja local, que é aqui a igreja SEAD, tá? E a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Infelizmente, tem pessoas que querem ganhar pessoas para Jesus e querem que as pessoas sejam um discípulo delas. E não é isso. Por isso que a igreja não cresce. A pessoa tem que ser discípula de Jesus. Ela tem que entender o que é a salvação, o plano da salvação. Pula para o slide número 15. Vou pular aí umas coisas que eu botei. Bota no 15, o slide 15. Lá, esse slide, ele mostra, ele é um estudo, tá? E até muito polêmico, mas eu não vou entrar na polêmica dele. Eu só quero mostrar para você que existe um plano de salvação através dos séculos. O Senhor preparou, quando Ele criou o mundo, esse plano já estava, sabe, preparado. Ele criou, o homem pecou, Ele disse que ia enviar Jesus veio,
Jesus muda, transforma o evangelho de Deus, transforma e ele vai voltar. Está ali, ó. Ficou assim um pouco desfocado, porque eu não achei uma foto melhor. Na pressa eu coloquei essa. Mas é interessante, gente, porque o plano da salvação não é algo que surgiu aqui com a igreja SEAD. Não é algo que surgiu com a igreja batista, não é algo que surgiu com a igreja presbiteriana, não é algo que surgiu com as igrejas mais antigas, católica, ou sei lá, tantas igrejas antigas, né? Essas são as mais que a gente sabe que foram as primeiras, né? Então, olha aí, Deus fez um planejamento, Ele planejou, Deus é pedagogo, Ele planejou, né? Ele planejou para que você fosse salvo, não perecesse. Tá? Ele escolheu um povo, mas o povo que ele escolheu saiu do caminho, que é o povo hebreu. E Jesus foi e escolheu os gentios, que somos nós, que não são, né, deles. E agora a gente também está aqui junto nessa. Estamos no mesmo barco, né, no barco da salvação. E eu vi essa outra lição aqui, também, que ela fala assim, ó, a igreja de Cristo, a missão dela, a missão máxima é a igreja, a missão educadora da igreja, que nós estamos numa escola bíblica dominical. A maioria das pessoas não gostam de estudar a Bíblia, não gostam de vir aprender a palavra de Deus, tem preguiça. E é onde Satanás trabalha mais, porque você aprendendo, vai ser difícil te derrubar, como as aulas anteriores que a pastora colocou sobre raízes, né? Quanto mais profundas raízes, mais firme a árvore vai crescer, vai ser frondosa. Vai florescer, vai dar frutos. Tá? A igreja também, ela tem a missão ética. Tá? Nós precisamos ter a ética também, a ética cristã, porque a gente está no mundo, a gente é sujeito às leis do mundo também. Temos que saber nos conduzir de forma correta. Precisamos ser íntegros. A missão social da igreja. Graças a Deus a igreja SEAD tem essa preocupação. A gente trabalha com a comunidade do Fubá, né? Aqui temos cestas básicas. Temos essa missão. A missão auxiliadora da igreja, a missão consoladora, a missão conciliadora, conservadora e a missão dinâmica da igreja. Como é que anda essa dinâmica, tá? Vamos dizer, missionária da igreja? Como anda? Sabe, é você, sou eu, não é o pastor. Tem até uma frase, aí você pula para essa frase aí, pessoal. Deixa eu ver o número do slide aqui. Pula para essa frase aqui, ó. Eu achei interessante, até porque o pastor costuma dizer essa frase. Ovelha gera ovelha. E eu acho que eu peguei o slide errado. Peraí. É o 20. O 20. Tá? Ele fala assim, ó, em qual versículo e onde está escrito na Bíblia ovelha gera ovelha? Resposta rápida? Não tem. Não tem versículo. Tá? Mas é algo interessante. Tem gente que se baseia, tem pastor que fala assim, não, o pastor só apacenta. A ovelha que vai gerar. Então, você vai evangelizar o pastor, não. Não, é todos. O pastor Sérgio tem dito isso. Eu também preciso gerar. Quando eu vejo que a igreja não gera, eu me sinto responsável. Né? Quantas vezes eu já ouvi, não sei se você já ouviu ele falar, a gente precisa gerar ovelhas, sabe, para o reino de Deus. A gente precisa ter amor às pessoas que vão morrer sem salvação. É responsabilidade nossa. Tem aqui no 18, no slide 18, coloca para mim, fala assim, muitas pessoas jamais entrarão numa igreja por puro preconceito, que acha que crente, né? A gente teve uma emissora aí grande dizendo que crente era ignorante, só botava crente de forma esquisita. Por quê? Eles também não conhecem, como é que eles vão pregar o evangelho? Né? Não vão conseguir. Aí, a pessoa não vai entrar numa igreja também por tradição familiar ou pela generalização da mídia para com os evangélicos, que é isso que eu estou falando, eles detonam o tempo inteiro
que o crente é isso, o crente é aquilo. Quando eu era criança, o pastor Sérgio também fala que a gente andava com Bíblia na mão, ia para a escola dominical, lá vai o Bíblia. E eu já ouvi cada absurdo, palavrões comigo. E eu ficava assim, com medo, com vergonha. Mas eu falava assim, não posso ter vergonha. E eu ia, com Bíblia na mão para a igreja. Hoje a gente tem a facilidade, né, das tecnologias, mas as pessoas acabam te reconhecendo como cristão em algum momento. E vai falar alguma coisa. E não pensava que você era crente, você é tão bacana, você é tão legal. É porque crente não é bacana, crente não é legal, crente não é bom, né? Então, assim, é a mídia que incute na cabeça das pessoas isso para que as pessoas não queiram. Então, você já tem hoje um adversário forte, que são as mídias, tá? TVs potentes aí, que vocês sabem, TVs lixos, né? Que o tempo inteiro persegue o cristão. Somos já perseguidos. É uma perseguição já vem, ó. Só que agora que a gente parece que despertou para isso. Vamos usar as mídias também para inverter, né? Vamos lançar nossas mensagens nos nossos Instagrams, nos nossos status do WhatsApp. Jesus te ama, Vamos falar, vamos usar mesmo. Problema do que vão pensar. Eu quero é Deus, né? Nós vamos para o céu, irmãos. Não somos daqui mais não, já era. Conheceu Jesus, o Espírito Santo entrou, você está cheio de unção de Deus, agora não tem mais volta, o negócio é o céu, e está perto. A igreja agora, eu vi aqui, ó, vou ler para vocês, 1 Coríntios 15, 52. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Já vai acontecer. Então corra. Tenha pressa em pregar o evangelho. Tenha pressa em dizer que Jesus ama, Jesus transforma. O evangelho é poder de Deus para transformar. As pessoas estão em depressão, estão começando com crise da ansiedade. A própria mídia, ela força, a própria TV força o nosso cérebro a acelerar. A gente vê quantas... Tinha uma estimativa alguns anos atrás que 1 minuto, agora eu dei um branco, mas é tipo assim, 3.000 imagens, aparece 3.000 imagens por segundo, ou 2.000 imagens por segundo, que é possível. Então, quando num segundo, você vê isso tudo, e isso acelera teu raciocínio. Querendo ou não, você tem pressa. Nós estamos acelerados. A aceleração da mente força a gente acaba tendo ansiedade. O pessoal que gosta de jogos também, né, eletrônicos, eles forçam sempre você a passar de fase, não é isso? Pessoal adolescente, jovens aí, eu nem jogo, né? Mas assim, eu via meus filhos jogando, e um ou outro eu já joguei quando eu era jovem. Agora, assim, não tenho muito interesse nisso. Mas eles aceleram, te causam ansiedade para vencer, para estar. Quando você olha também no Instagram, no Facebook, você vai ver o quê? Pessoas fazendo isso, aquilo, assim, assado, queria tanto isso. Aí vem uma baixa autoestima, ou vem o quê? Eu não consigo, eu não tenho, não dá, não sei o quê. Ou vem uma inveja, quero aquilo, né? Eu não sei... Coisas vêm para você. Então, o que acontece? Você vai ficando com ansiedade. Da ansiedade é um pulo, tá? Quem tem entendimento nessa área sabe, é um pulo para a depressão. A depressão, se não for cuidada por um especialista, é um pulo para o suicídio. Aqui, eu vou terminar mostrando para vocês algumas coisas, ó, que eu peguei na internet ontem. Aqui. Bota no slide 7. Eu vou falar bem rápido, tá? 7. Olha só. Problema isso aí é suicídio no Brasil. O ranking mundial ali do lado, comparado ao ranking do Brasil. Gente, é muita gente morrendo. Pula aí.
eu botei também, se eu não me engano, de suicídio. Vai para o 8º slide, o seguinte. Aí, a queda nas mortes violentas, acho que aquele lá era suicídio, esse que é homicídio, esqueci agora. Mas assim, eu quero mostrar para vocês que a taxa, isso aí são taxas de 2021, 2022, está vendo? Gente, tem muita gente morrendo, parece que a cada 3 minutos ou 4 minutos tem gente morrendo. Ou até mais de uma pessoa, gente se matando. Passa esse slide. Tem esse, Estados Unidos aí, eles fizeram uma coisa, antes de eu entrar, deixa eu falar isso logo. 63 igrejas nos Estados Unidos foram atacadas nos primeiros 3 meses de 2023. Olha só a perseguição, gente. Lá nos Estados Unidos, aqui também não é diferente não, tem igrejas que são apedrejadas, né? A gente na pandemia viu igrejas sendo invadidas, sabe? A gente tem perseguições. Passa mais um slide. Isso aí é um vídeo que eu quero mostrar para vocês também, a janela 10x40. Eu vou mostrar na próxima vez que eu der aula, mas vocês podem ver. Não vou ligar, não liga ele não. Esse videozinho tem uns 4 minutos. Ele fala da janela 10x40. Você sabe o que é a janela 10x40? É o local não evangelizado, vamos dizer assim, ou foi até evangelizado, porque a Turquia é um dos países onde o apóstolo Paulo passeou, evangelizou, criou as primeiras igrejas. É perseguição, não pode pregar o evangelho. Então, o que você tem feito por isso? Você não tem nada a ver com isso, né? A gente está aqui no Brasil, deixa isso para lá, né? É assim que a gente está agindo, deixa para lá. Qual a tua importância com isso? Qual a tua oração? Em que dia da semana você faz uma oração por isso? Pelos missionários que estão lá sendo decapitados em muitos. Né? Nós temos uma missionária que passou por alguns desses lugares, né? A missionária Kátia. É isso aí, gente. Então, nós temos essa obrigação, é o nosso dever. Bota no 12 aí, só vou homenagear aqui alguém. O slide 12, né? Evangelizar, eu vou terminar aqui com esse. É a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la, nem substituí-la. Precisamos de estratégia. Eu ia até chamar a Renata, que ontem ela fez uma evangelização com um grupo, né? E ela estava aqui até lembrando do pastor Paulo, ela falando assim, como que foi interessante usar alguns argumentos, porque às vezes a gente não sabe como abordar uma pessoa numa evangelização, e a gente precisa ter estratégias. Aqui eu peguei também técnicas de decorar versículos, os versículos certos para evangelização. Você sabe quais são? Tem gente aí querendo falar de Jesus, mas não conhece nem a Bíblia, não sabe o que está falando. Então vai primeiro orar, vai jejuar, vai pedir ao Senhor, vai ler a palavra, crescer na graça e no conhecimento. Aí quando a gente aceita Jesus e começa a crescer na graça e conhecimento, a gente pode começar a evangelizar. Você pode começar a falar, você vai ter propriedade para falar. Tem muita gente escandalizando o evangelho, porque fala muita bobeira. E chega alguém que quer falar uma coisa de doutrina, que nem crente nunca leu a Bíblia e quer discutir doutrina. Não, não é isso, o evangelho não é isso não. O evangelho é o poder de Deus para transformar. E pronto, se prende aos versículos certos que você vai conseguir. Tá? Então, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ô, glória! Né? Aí um testemunho nosso, né, da nossa igreja, dos nossos pastores. Está a Raira ali, bonitinha. Gente, eu peguei um monte de livros, tem mais livros, é o que eu falei com vocês. Eu sabia que eu não ia conseguir terminar. Tem muitos livros, só mostrar rapidamente. Evangelismo e discipulado, sabe? Tem para compartilhar sua fé em Cristo, é o manual do discipulador. Esse aqui é até da Igreja Metodista. Muito bom. E esse de missões, que fala Igreja Local e Missões, é um livro que é tipo assim, bomba, né,
nos seminários teológicos de missões, tá? Esse aqui, ó, está até velhinho, foi a Kátia, a missionária Kátia, que me deu. Missiologia, a missão transcultural da igreja. Então, são coisas que a gente precisa conhecer. Você vai ficar aí parado? Não vai sair, não? Não vai aprender mais? A Solange estava comentando aqui comigo que ela está lendo um livro, né, que assim incentivou muito a ela, né, nas coisas de Deus, e foi uma oportunidade que... Quer falar? Rapidinho, rapidinho, gente, eu prometo. Já passou da hora, né? Irmão, esse devocional está falando muito comigo. Nós sempre tivemos nosso devocional, esse está me ajudando muito. Então, através dele, eu tenho postado, né, nas redes, eu achei um modo de evangelizar, né? E postando, várias pessoas me mandando mensagem, querendo saber, e pessoas que estão afastadas da presença do Senhor têm entrado em contato comigo através desse evangelismo. Então, é uma estratégia, o pastor Paulo é maravilhoso nessa parte. Então, eu falei assim, eu tenho uma estratégia que é a rede social que a gente pode postar. E, através dessa, eu estou vendo que pessoas estão procurando, querendo saber. Então, esse devocional é Café com Deus Pai, do Júnior Ristola, ele é lá de Itajaí. E é um pastor também que é uma benção. E eu tenho visto Deus trabalhar tanto na minha vida e nas pessoas que estão em volta me procurando. Então, é uma estratégia, né, pastor Paulo? Não é assim que a gente vai? Show! Isso aí. Bom, esse assunto não se esgotou, tem muita coisa, tem muitos slides, eu não sei quando vamos voltar, mas fica aí essa reflexão para vocês, tá?